Muito boa noite, galera. Nós somos o Sal e aqui em cima a banda Sal com vocês. E a gente quer só reforçar o aviso que se você estiver muito perto da pessoa que está do seu lado, que você possa dar uma distanciada para seguir os protocolos. Se você estiver sem máscara também, nós temos máscaras para disponibilizar. E vamos curtir um momento de música agora. Sua força contra a dor, e seus olhos viu além do amanhecer. Suas palavras transformavam leis. Todos queriam ser como ele foi. Ninguém sabia que era infeliz. Queria saber o que faltava então. Não queria viver com essa dor no coração, pois até o rei despeja lágrimas por não ter o seu grande amor. Queria saber se é bom ou ruim ter uma flor tão linda assim, como as do céu e o brilho do mar, e olhos de mel pra me iluminar. Como um servo pela primeira vez, dizendo já sofrer demais. Saber sobre os céus e a floresta não lhe foi em vão. Sem eles não teria paz. Acreditar. Queria saber se é bom ou ruim ter uma flor tão linda assim, como as do céu, o brilho do mar e olhos de mel.
o ar sem cor. Tudo que o Senhor fez é bom. Tudo que o Senhor fez é bom. O frio da noite, o sol da manhã. Tudo que o Senhor fez é bom. Tudo que o Senhor fez é bom. O Senhor, poderoso e forte, me encontrou. Substância informe, esse amor mais forte que a morte me salvou. O Senhor, poderoso e forte, me encontrou. Substância informe, esse amor mais forte que a morte me salvou. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro. Eu amarei para sempre, eu amarei para sempre. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro. Eu amarei, eu amarei, eu amarei para sempre. O mar azul, o ar sem cor. Tudo que o Senhor fez é bom. Tudo que o Senhor fez é bom. O frio da noite, o sol da manhã. Tudo que o Senhor fez é bom. Tudo que o Senhor fez é bom. O Senhor, poderoso e forte, me encontrou. Substância informe, esse amor mais forte que a morte me salvou. O Senhor, poderoso e forte, me encontrou. E esse amor mais forte que a morte me salvou. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro. Eu amarei para sempre, eu amarei para sempre. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro. Eu amarei, eu amarei, eu amarei para sempre. Ele disse: haja noite e dia. Ele disse: haja água e céu. Ele disse: haja linda natureza. Ele fez o sol, a lua e as estrelas. Ele disse: nadem, voem, andem. Ele me tirou do pó da terra. Ele viu que tudo ficou bom e depois foi descansar pra me ensinar como ele andar. Ele disse: haja noite e dia. Ele disse: haja água e céu. Ele disse: haja linda natureza. Ele fez o sol, a lua e as estrelas. Ele disse: nadem, voem, andem. Ele me criou do pó da terra. Ele viu que tudo ficou bom e depois foi descansar pra me ensinar com ele andar. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro. Eu amarei, eu amarei, eu amarei para sempre. Pode ser mais forte aí. Primeiro, Ele me amou primeiro. Eu amarei, eu amarei, eu amarei para sempre. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro. Eu amarei, eu amarei, eu amarei para sempre. O mar azul,
Tudo que o Senhor fez é bom. Tudo que o Senhor fez é bom. Ele não desiste de você. Começa no solo já, lá maior. 1, 2, 1, 2, 3. Desiste de nós. E é isso que a gente vai cantar agora. E não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Mais uma Não importa quem você é, canta aí. Não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Pode cantar esse refrão com a gente. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Pode ser mais forte aí. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. E 1, 2, 1, 2, 3.
Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. Mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. Eu sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no meu coração, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. A graça é o meu refúgio, eu descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Nós somos o Sal, para quem não conhece. Eu queria saber quem está aqui pela primeira vez, conhecendo esse movimento. Cara, que massa! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Uma salva de palmas para essa galera que está vindo aqui pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos. Eu vou pedir para que vocês permaneçam com as suas mãos levantadas, para que a nossa equipe possa te visualizar e te entregar uma lembrança, e que você volte mais vezes, trazendo outras pessoas também para conhecer esse movimento. Como eu disse no início, nós somos o Sal, um movimento da Igreja Batista Central, e esse movimento ele acontece há apenas 17 anos, galera, e mais ou menos 14, 15 anos que a gente faz esse evento aqui no Anfiteatro da Beira-Mar, toda segunda-feira às 20 horas. Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos e que você possa compartilhar esse movimento também com outras pessoas. Continue com a mão levantada que já chega o azulzinho até você, viu? A gente tem alguns avisos para dar, né, em relação a esse movimento. Primeiro e principal é o uso da máscara. A gente sempre procura reforçar isso.
Então, por favor, quem tá com a máscara no queixo, quem tá com a máscara pendurada na orelha, coloque ela direitinho, por gentileza, porque o movimento ele só tá acontecendo presencial, galera, porque a gente está respeitando as regras. E fazendo uma observação de algo que aconteceu bem recente, se a Anvisa parou a seleção, quem somos nós na fila do pão, não é verdade? Então, a partir do momento que a gente deixa de cumprir com a regra, a gente perde o direito de estar fazendo esse movimento aqui no Anfiteatro presencialmente. Então, a gente precisa da colaboração de todos para que esse movimento continue acontecendo. O segundo aviso é em relação aos acessos principais do anfiteatro, né? Que por medida de segurança a gente pede para que ninguém sente nas escadas, né? Das escadas principais aqui do anfiteatro, para a gente manter essa organização e segurança também, tá ok? Outra observação, né? Mas na verdade é um convite que a gente tem para fazer, é que se você quer conhecer um pouquinho mais a gente de perto, a gente pede para você seguir a nossa rede social, que é @somos.sal. Lá você vai poder ter a oportunidade de conhecer outros movimentos, né, que o SAL faz, inclusive Praia Limpa, e também outras atividades, outros encontros transformadores que a Igreja Batista Central também promove. E um deles é a sala de oração, toda quinta-feira às 21 horas, né, através da plataforma Google Meet. Então é só você acessar o Linktree no Instagram do Sal, que lá você vai ter o link para acessar a sala de oração, que é online. Então toda quinta-feira às 21 horas, tá aí o convite para você que quer ter esse momento de oração, né, em comunhão com a igreja. A gente faz esse convite para você. Um outro movimento que acontece é o Clubão Bíblico, que acontece aos sábados. Para quem quer conhecer um pouquinho mais, entender um pouco mais da palavra de Deus, tem esse movimento também da juventude da IBC aos sábados. E também você encontra essa informação no Linktree, ok? Outra informação importante é em relação à nossa responsabilidade social. Quer dizer o quê, Jennifer? Quer dizer que a equipe sempre chega aqui um pouquinho mais cedo e fica até um convite para quem quiser também estar reforçando, né? Somando com a gente nessa questão da preparação. A gente chega um pouquinho mais cedo para manter esse ambiente o mais limpo possível, né? Para que fique confortável para a galera poder sentar, né? Não sentar na areia, não sentar no meio das folhas, enfim. Então a gente pede a colaboração que assim que encerrar o evento, para que você leve, né, o teu lixo no lixo, para a gente manter aqui limpo, né? É um espaço público e é de todos nós. Então a gente precisa colocar em prática a nossa responsabilidade social e manter o espaço limpo, beleza? E para fechar, a gente tem a nossa mesinha lá em cima, que serve para informações também. Se você quer tirar alguma dúvida, pedido de oração, né? Quer alguma palavra, enfim, tem a Tainá lá na mesinha para estar recebendo vocês e tirando a dúvida que vocês tiverem. E na nossa lojinha, daqui a um tempo segurando essa caneca para mostrar, né? Que a gente está com essa caneca Surf, Amor e Liberdade do Sal à venda, além dos adesivos, né? Os adesivos é apenas R$2 e a canequinha R$25. Então, quem quiser, né, e levar para casa essa lembrança, tá lá em cima na mesinha junto com a Tainá, é só chegar junto, beleza? Obrigada pela atenção, galera, e a gente vai de mais música. De onde vem a calma que invade e desacelera o temor? Deixa vir os sonhos, abre caminhos pra seguir. Se é tão longe, não precisa pressa, o vento é quem leva. E uma voz que soa dentro do peito diz que o amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. O amor, o amor, de onde vem a calma que invade
ansiedade desacelera o temor. Deixa vir os sonhos, abre caminhos pra seguir. Se é tão longe, não precisa pressa, o vento é quem leva. E uma voz que soa dentro do peito diz que o amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. Que o amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. Invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. Invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. O amor, Eles estavam falando que queriam mais palmas, gente. Um salve de palmas. Tão carente, rapaz. Muito boa noite para todos. Eu continuo me chamando Rafilski. Prazer enorme estar aqui, mas sem brincadeira. Valeu, banda. Muito massa. Um salve de palmas de verdade agora para a galera. Muito massa. Muito bom ver vocês aqui, né, nessa véspera de feriado. Espero que amanhã vocês curtam bem, que vocês vivam a manifestação do Espírito de Deus. Fique em casa que é importante, viu? Amanhã vai ser um feriado talvez para alguns, para outros não, né? A gente já falou aqui com a Jennifer, a gente quanto igreja, para quem não sabe, o SAL é uma iniciativa que faz parte de uma comunidade de fé. Nós nos chamamos, né, SAL, mas nós fazemos parte de uma igreja, a Igreja Batista Central de Fortaleza, que se situa ali no bairro do Ancuri, conhecido também como Grande Messejana. Tem alguém gringo de outro país que mora tipo lá no Ancuri aqui? Que é gringo, que mora perto? O Vitinho é nativo, viu? Alguém que mora aqui mais próximo do que lá, Calcaia? Massa. Um lugar assim um pouco mais distante, sei lá, deixa eu ver se eu tenho talento para ser o futuro prefeito de Fortaleza, né? Não, tu já é região metropolitana. Deixa eu ver aqui, Lagoa Redonda, vê alguém da Lagoa Redonda pra cá? Olha aí. Gente, tem gente de tudo que é lugar, né? Massa, que bom que o SAL é esse lugar de encontro, mas como eu estava dizendo, a gente faz parte de uma igreja, que é a Igreja Batista Central. Então a gente manda um abraço especial para todo mundo. Quem quiser e tiver a fim de conhecer a nossa comunidade, vai ser muito bem-vindo. Segue lá também o @IBC Fortaleza, que você vai ficar ligado de algumas programações para você fazer parte. Como a Jennifer já avisou, vocês estão por dentro aí, qualquer coisa, chega lá no Instagram do SAL. Tem um Linktree lá que você pode chegar e fazer parte de algumas programações que ainda são online. Então você pode fazer parte lá da sala de oração, do nosso clubão bíblico, e todo mundo é muito bem-vindo. Beleza? Vocês estão bem? Tá dando certo? Ontem à noite era mais ou menos que hora, hein, galera? Ontem, quando a gente teve a reunião, às 8 e quase 9 horas. Ou eu acho que passou, né? A gente estava discutindo ontem se a gente não ia realizar o SAL hoje. O que é que vocês acham? Que bom que teve, né, não? Graças a Deus. Que massa. Bom,
mas é só para falar o quanto que a gente é muito grato de estar aqui. Eu cheguei aqui há muitos anos e eu vim para cá achando que a galera ia fumar e como era surfista de Cristo, achava que a galera vai surfar, fumar escutar reggae, depois vai ler a Bíblia, tudo junto e misturado. E quando eu cheguei aqui, tinha uma calçadinha aqui em cima, eu encontrei um grande amigo que se tornou um irmãozão, o Johan, e a gente nunca mais deixou de ser amigo, eu nunca mais parei de ver esse lugar. Esse local não era tão frequentado quanto é hoje. Então o que eu quero dizer para você e te desafiar, que talvez você está vindo aqui pela primeira vez, mas quem sabe esse possa ser um ponto de encontro especial para a tua vida. E não porque o local é especial, mas porque Deus tem feito coisas maravilhosas através desse espaço. Então realmente o nosso desejo é que você seja muito abençoado aí nessa noite. Eu quero te convidar para orar, se você pode, quer, acredita nisso. A gente respeita a sua iniciativa de fé, aquilo que você tem como espiritualidade, referência, sua religião. Mas se você quiser, faz isso comigo, eu te desafio. Você que é um cristão, faz parte de uma igreja, entende o valor da oração. Por mais que a gente faça esse ambiente aqui se tornar algo leve, a gente sabe que existem muitas batalhas, a gente sabe que existem muitas dificuldades para que tudo isso aqui aconteça. E a gente sabe que algumas pessoas talvez vieram para cá achando que hoje era o último dia da vida delas, mas a palavra de Deus, que é viva e eficaz, diz que a oração do justo em muito tem os seus efeitos. E eu quero te convidar, meu brother, a não escutar a minha oração, mas fazer parte comigo de uma oração agora, de repente por pessoas que estão achando que a melhor solução hoje é desistir. Mas como a gente cantou, numa certa perspectiva, Deus não desiste da gente. Numa certa perspectiva, o seu amor, relatado nas Escrituras, através de Paulo, no capítulo 8, ele diz que nem morte nem vida poderão nos separar do seu amor. Nem coisas do presente ou coisas que ainda vão acontecer. Nem poderes, nem alturas, ou qualquer outra profundidade, ou até mesmo qualquer outra criatura, não poderá nos separar do amor de Deus. E eu quero te convidar para você orar e para que esse tempo seja um tempo precioso de palavra e de meditação nas Escrituras, tá bom? Obrigado, Deus, por mais um dia de vida. A tua palavra, Pai, diz que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. E essas são as causas de nós não sermos consumidos. Essas misericórdias não têm fim. E nós te louvamos, Senhor, porque com certeza em meio a uma pandemia como essa, existir é algo precioso. E eu creio, Paizinho, que mesmo sem sermos o centro, mesmo sem merecermos, o Senhor de uma maneira muito especial se achega em lugares onde 2 ou mais pessoas se manifestam, te colocando como centro de todas as coisas, e por conta disso o Senhor se revela, o Senhor se faz presente. Que não seja o cacuete ou a maneira de falar que alguém que está com o microfone convença alguém do pecado, do juízo e da justiça, mas seja o teu próprio Espírito. Que não seja aqui o formato, Senhor, que convença as pessoas de que o Senhor continua curando, de que o Senhor continua fazendo com que o reino das trevas não subsista ao reino da luz. É a tua palavra, Senhor, viva e eficaz, que diz que onde abundou o pecado, há uma possibilidade real de superabundar a tua graça, Senhor. E a nossa oração é para que a tua vontade, não a nossa, seja feita. E Deus, tu sonda e conhece os nossos corações. Tu sabe de tudo aquilo que estamos pensando agora. E eu tenho certeza, Pai, que cada coração aqui é sondado por Ti, é conhecido por Ti, porque o Senhor é o Deus que tudo pode, o Senhor é o Deus que tudo sabe, mas o Senhor também se encontra conosco em determinados momentos da história, nos fazendo perguntas óbvias, mas requerendo de nós responsabilidades.
O Senhor, em certos momentos da história, se apresenta claramente para nós. Mas talvez porque é tão óbvio, Senhor, muitas vezes eu menosprezo a Tua presença. Talvez porque seja tão ordinário, Senhor, eu acho que o Senhor não precisa de mim. O Senhor é alguém que, na verdade, não olha para mim, que o Senhor é alguém que, na verdade, não se importa comigo. Existem momentos da história, Senhor, que não nos basta ver, mas é necessário que creiamos. E que cada um que vem a esse lugar, Senhor, saiba que o Senhor é poderoso. O Senhor continua sendo o pão da vida. E que as nossas vidas podem ganhar significado de verdade quando nós nos encontramos contigo de uma maneira real. Continua sendo conosco aqui, Senhor, não porque precisamos ser notados por Ti, mas porque o Senhor é o centro de todas as coisas. Que seja a Tua palavra, Senhor, manifestada aqui de maneira preciosa nos corações, nos convencendo daquilo que faz parte da Tua vontade. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Eita! Até tem palma até por oração, rapaz. Amém, glória a Deus. Seguinte, galera, eu continuo sendo um discípulo de Jesus. Lá na igreja que eu faço parte, a gente se apresenta e fala: eu sou o Rafilski. A galera fala: oi, Rafilski. Então eu vou testar com vocês. Oi, gente, eu sou o Rafilski. Continuo sendo um discípulo de Jesus no processo contínuo de aprendizado, restauração, e tenho aprendido com ele a nomear alguns pecados e algumas falhas que não me tornam alguém menor, mas me fazem me responsabilizar por coisas que eu preciso melhorar. Eu continuo lutando com a ira, eu continuo lutando com a negação das próprias necessidades, eu continuo lutando com a procrastinação. Fora eu, tem mais alguém PhD em procrastinação aqui? Fora eu, muita gente. Isso é bom, mas que bom que vocês são vulneráveis também. Mas eu continuo lidando com muitas falhas de caráter ainda, mas Cristo tem sido suficiente para que hoje eu consiga continuar andando segundo a sua graça e para que essas coisas não sejam prioridades mais para mim. E da mesma maneira eu desejo que diante das suas vulnerabilidades você encontre um espaço especial em Cristo para que você não tenha vergonha de quem você é. Porque caso ele se manifeste para você aqui nessa noite, caso ele apareça, caso você o veja, eu queria dizer que não há como se esconder. Você talvez pode fazer a decisão como aquele conhecido, né, popularmente, devido a algumas traduções, como filho pródigo. Ele ficou triste, rejeitou e foi embora, mas a minha expectativa é que você se alegre. E talvez ele apareça para você hoje não te afrontando, mas te confrontando. Não só, talvez, te chamando a atenção diante de realidades que você não gosta, mas talvez ele se apresente para você hoje de uma maneira mais forte. E não ache que isso não é amor. Isso é amor também. A palavra dele diz que ele repreende com disciplina os filhos que ele ama. Talvez você se ache uma obra de arte mesmo, esquecida, amassada numa lata de lixo. Mas eu queria dizer que você continua sendo imagem de Deus. E Deus pode refazer tudo isso que você acha que talvez não tenha solução. Mas eu quero conversar contigo de uma maneira bem simples, mas só para quebrar o gelo. Uma das coisas que eu faço, eu sou professor de musicalização infantil. Alguém aqui já tentou tocar violão? Levanta a mão. Quem continua tocando violão? Pouca gente. Quem aqui já fez aula de música, assim, pequenininho? Muita gente. Na faculdade, a gente estuda, pelo menos na Federal, era um livrozinho de música de um compositor europeu chamado Kodály. E o camarada, que se chama Kodály, ele tem um livrinho que a gente chama de um livro de solfejo, né? Que é uma linguagem musical para a gente aprender as notas, os sons e tal. E esse livro de solfejo, a galera lá na Noruega, a galera assim, criançada, aprende com 8 anos de idade. É que a gente aprende na faculdade, só para você ter ideia. Mas eu quero experimentar algo contigo rapidinho. Todo mundo aqui sabe quantas notas na escala
geral da música, a mais conhecida de todas, quantas notas tem na escala geral? Quem acha que tem 1 milhão na escala geral, 1 milhão de notas, 5 mil? Quem dá mais? Quem está estribado aí? 10 mil notas. Quem acha que só tem 7? Meu saxofonista ali não pode responder, não. Só tem 7, gente. E vocês conhecem todas elas, não é não? Dó. Calma, o dó não, só até o si. Dó. Depois, ré, mi, fá, sol, lá, si. Não é não? Tem 7. Imagina esse degrau aqui. Vamos trocar o nome escala por escada. Beleza? Imagina que nessa escada aí tem quantos degraus, gente? 7 degraus. O primeiro degrau é qual? Dó. Vamos chamar que é o primeiro degrauzinho, é o dó. Beleza? Segundo degrau é quem? Falem mais alto. Vocês estão com vergonha de quem? Eu morro de feio aqui na frente pagando mico. Vocês aí com vergonha, rapaz. Terceira nota. O mi. Terceiro degrau é o mi. Quarto degrau. Fá. Quarto degrau. Sol? Não. Quarto degrau. Fá. Quinto degrau. Sol. Quinto degrau. Lá não, negada. Sol. Sexto degrau. E o sétimo? Fácil, né não? A gente aprende assim com a criançada, uma molecada que nunca ouviu falar de música. A gente consegue ali elaborar, intuir um tempo massa ali de musicalização com eles a partir desse princípio. Mas é massa porque a gente, antes de trabalhar os sons com as suas características especiais, com seus timbres especiais, a gente trabalha com números. E a primeira nota que a gente falou é quem? O dó, né não? A segunda? A terceira nota é quem? A quarta? Vocês já estão ficando grog, né? Já? Pela mãe do guarda. Quinta nota? Sol, né não? Sexta? Calma. Sexta é o lá. Sétima? Si. Quem aqui não está entendendo nada? Levanta a mão, só para eu saber aqui. Vem aqui, irmã, para eu orar por ti aqui no meio. Tô brincando, viu? Tem mais alguém que não está entendendo nada? O Denut. Não estou entendendo nada, mas vai dar certo. A maioria entendendo já está de boa demais. Inclusive, aulas de violão e guitarra com meu amigo Misael ali em cima, viu? Depois eu passo o número e já também colo o Pix na mensagem. Seguinte, beleza. A gente aprende 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 degraus. Cada degrau é uma notinha muito fácil, né não? Bacana? Só que agora vamos passar por uma parte um pouco mais característica, que são os sons propriamente dito. E aí eu vou pegar uma referência, não necessariamente a nota absoluta, mas eu vou chamar isso aqui de dó. Esse som, dó, dó, ré, mi, ré, dó. Todo mundo canta comigo, que eu sei que vocês são pessoas sem vergonha, aqui só tem sem vergonha. Vamos lá, todo mundo junto? Dó, ré, mi, ré, dó. Fácil? Bacana? Galera tá assim, ó. Vocês estão me ouvindo, né? Vocês estão aqui? É fácil, tranquilo. Dó, ré, mi, ré, dó. Tranquilo? Bacana? Vocês entenderam que essas 3 notas são diferentes? Ou alguém acha aqui que essas 3 notas que a gente cantou são iguais? É o mesmo som? Tipo como se fosse esse som aqui, ó. É o mesmo som, né? Não mudou nada? Mudou alguma coisa? A nota mudou? É o mesmo som, né não? Mas quando a gente faz dó, ré, mi, ré, dó, mudou? Consegue identificar a característica? Sabe o que é que faz uma nota dessa ser diferente da outra? A altura do som. A altura do dó é diferente da altura do ré, que é diferente da altura do mi. E por aí vai. Olha só, a escada, o degrau não é diferente? Primeiro degrau, segundo degrau, não é tudo diferente? A gente chama isso de altura, só que agora do som, que torna o som com a timbragem característica. O dó, galera, é diferente do ré, que é a segunda nota. Galera boa.
que é diferente do Mi, que é a terceira nota, não é não? Deixa eu falar um negócio para você, essa brincadeira todinha só para a gente quebrar o gelo mesmo. Tem muito a ver não com o que a gente vai falar. Um Dó nunca vai ser um Ré. O Ré nunca vai ser um Mi. Se for, eu tenho que relativizar. Do nada eu vou ter que decidir com a ordem interplanetária da música, conversar com as almas, com os arcanjos, os querubins, os demônios, conversar com todo mundo e acertar. Galera, vamos relativizar. O Dó não é mais Dó a partir de hoje no planeta inteiro. Desde que o mundo é mundo, o Dó é o Dó. Logicamente depende da referência, né? Mas o Dó é o Dó, o Ré, o Mi é o Mi, sempre, sempre. E isso aqui foi uma pergunta de um meninozinho de 6 anos. Titio, o Dó pode ser o Ré? Porque como a gente também trabalha com desenho nas aulas, o menino ficou com vontade de desenhar o Ré igual ao Dó, não foi não? E ele ficou com vontade de desenhar todo mundo igual. Só que tinha uma necessidade de desenhar diferente, porque cada nota é diferente. Deixa eu falar um negócio para você. Talvez chegue um tempo aqui que talvez um camarada aí chegue aí em cima e atire no cara que está falando aqui sobre Jesus. Talvez chegue uma época aqui que alguém não goste do que a gente vai pregar, ou não goste de como a gente faz uma leitura de Jesus, e o camarada não goste e aí, sei lá, joga um tomate, joga uma manga. E de fato a gente está vivendo tempos onde se configura um desenho social onde talvez daqui a algum tempo a gente não vai ter mais a liberdade de falar a respeito daquilo que a gente acredita. E o que eu quero falar para você é que eu quero dizer que o Antigo Testamento, que há as Escrituras Sagradas que a gente chama de Bíblia, por mais que a gente coloque essa palavra em muitos filtros, por mais que a gente jogue essa palavra diante de muitas verdades que são extremamente atuais no nosso cotidiano, eu queria dizer para você que existem histórias aqui que elas nunca vão ser relativizadas. Elas nunca irão ser trocadas, porque elas não dizem a respeito de um conceito. Elas não falam a respeito simplesmente de uma opinião. Elas falam a respeito de uma história, e uma história que aconteceu. Tá bom, Rafiuski, mas o que é que o Antigo Testamento hoje aqui no Sal, onde talvez eu nem imaginava que vocês iam falar de Jesus ou da Bíblia, mas de outra coisa. O que é que você quer dizer com isso? É que a Bíblia também é um livro com uma profundidade antropológica e sociológica, a fim de nos informar a respeito daquilo que nós temos vivido hoje. A palavra de Deus, por mais que talvez você tenha tido alguns desencontros e desajustes com ela, por mais que hoje em dia você olhe para ela e diga assim, não, isso aqui está ultrapassado. Eu queria te dizer algo, brother. Eu queria te dizer algo, minha irmã. É que as Escrituras Sagradas, se você jogar para cima, elas não vão cair numa história onde quando ela se abre, você vai encontrar exemplos de famílias perfeitas, de pessoas perfeitas, de histórias perfeitas, mas você vai encontrar histórias turbulentas a respeito de um homem que desobedece a Deus e por desobedecer, e talvez a gente possa falar em cima desse nome, desobedecer, e criar talvez uma ótica para conceitual desobedecer, mas talvez para a sua referência, para a nossa referência, de cultura ocidental, de uma leitura mais mecanicista de algumas coisas, mais pragmática, onde a gente acha que desobedecer tem a ver com o que nós aprendemos com os nossos pais, e de fato tem a ver com aquilo que nós aprendemos no nosso contexto familiar. Você precisa e eu preciso fazer um recorte saudável das Escrituras e da Bíblia, para que a gente não seja sugado
ou para que a gente não seja ou não entre numa onda não quebre em cima da gente e a gente simplesmente passe desapercebido em relação à verdadeira mensagem que as Escrituras querem passar para nós. Se você não souber o que ela quer dizer de verdade, você pode ser que você deixe de aproveitar ou deixe de ter um verdadeiro discernimento sobre a história. Porque a maioria, a onda total está dizendo assim, a Bíblia é desatualizada. A Bíblia não serve para nada. O Antigo Testamento, o cara rasga o Antigo Testamento. Para que é que eu vou chegar numa tribo indígena e vou falar sobre os filisteus numa tribo indígena? Para que é que eu vou chegar, sei lá com os Maori, lá na Polinésia, lá no Havaí, e vou contar para os caras aqui a história de Joel? Aparentemente, gente, isso não é uma moeda de troca, mas o que eu queria dizer para você hoje, para a gente entrar no texto, não menospreze as Escrituras, cara. Não menospreze a Bíblia. Por mais que muitas vezes, como eu cometia umas paradas doideiras. Eu usava a leitura de números para dormir. Não estava conseguindo dormir, vou começar a ler números. Ó. Começar a ler aqui Neemias. Ou então bastava o primeiro capítulo de Mateus, começar um papo de genealogia, eu dormia. Mas o que é que eu estou querendo dizer para você? Olhe para as Escrituras como um pavimento para você entender o que é que está acontecendo hoje também. E principalmente o Antigo Testamento. E hoje eu quero te chamar a atenção para algo muito simples, mas aproveitando esse Setembro Amarelo, a gente está numa série lá na nossa igreja falando sobre o livro de Joel, e eu quero falar muito simples desse livro que tem 3 capítulos, e se você tiver uma Bíblia aí no celular, você pode ler comigo, e eu só quero ler um trecho do capítulo 2 a partir do verso 12. No capítulo 2 até o 12, parece que Deus está descendo a chibata no povo. E está dizendo assim, galera, através da vida de Joel, parece que Deus está usando o profeta para falar de algo que o povo não está vendo. O profeta está sendo usado, e esse também era um papel de um profeta. Não era um cara que tinha premonição, como a gente muitas vezes entende. Um cara que dá uma profetada, é o cara que tem uma premonição. Ele tem uma pré-visualização daquilo que vai acontecer. Mas o papel do profeta não é esse, principalmente no Antigo Testamento. E aí fica a dica do livro Os Profetas do Antigo Testamento, um livro muito massa, falando sobre justiça social, que esses caras, de alguma maneira, no seu discurso, eles denunciavam a corrupção do corpo religioso e a corrupção política. Esses caras tinham o objetivo de falar para o povo de Israel o seguinte, galera, o pecado de vocês, a falha de vocês, o que está rolando aí, o que vocês estão fazendo com Deus, está ficando tão bizarro e tão louco que a gente vai ter consequências graves. E, resumidamente, Joel está falando isso. Capítulo 1, Joel está falando de uma praga. Joel está falando de algo que vai acontecer com o povo. E aí, qual é o destinatário do livro de Joel? É o povo do reino de Judá, a galera que fica no sul. E Joel está escrevendo e está, na verdade, falando para essa galera, dizendo assim, galera, o pecado de vocês está desagradando a Deus. Deus vai nos castigar devido a isso. A gente já não está mais adorando como tem que adorar. E a gente precisa se voltar para o Senhor. E o capítulo 2 diz assim, a partir do verso 12, o Senhor Deus diz, mas agora voltem para mim, com todo o coração, jejuando, chorando e se lamentando, em sinal de arrependimento. Não rasguem as roupas, mas sim o coração. Voltem para o Senhor nosso Deus, pois Ele é bondoso e misericordioso, é paciente e muito amoroso, está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Talvez o Senhor nosso Deus mude de ideia e abençoe o seu povo, dando-lhes colheitas. Então vocês poderão apresentar a Deus ofertas de alimento e vinho. Logo mais na frente, Joel vai falar sobre juízo. Joel vai falar sobre uma ação de Deus, uma intervenção divina em determinado momento da história,
onde tudo isso que acontece na terra, acontecia e que acontecerá, terá um fim. Em pleno 2021, talvez juízo de Deus, ira, talvez esse papo todinho de religiosidade, de espiritualidade, para você é conto da carochinha. Mas vamos de novo nos voltar para o Antigo Testamento, pegando só esse trecho. Mas eu quero também falar contigo a respeito daquilo que Jesus continua ratificando e continua reverberando, contido aqui nessa palavra. Jesus, aquele cara que talvez das escrituras inteiras é o cara mais ovacionado por todos os grupos e polos e lados possíveis. Até quem detesta a igreja, detesta cristianismo, detesta esse papo de Bíblia, tira tudo fora, mas deixa Jesus aí, que Jesus é um profeta, Jesus é um enviado de Deus, Jesus é alguém massa. Olha, tira todo mundo, mas Jesus passa. Mas Jesus, a palavra dele fala, né? A palavra de Deus fala que Jesus não veio para abolir a lei, né? Mas Jesus veio para quê? Para cumprir. E o que é que isso tem a ver com a nossa história hoje, Rafios? O que é que isso tem a ver com o nosso dia? E no final você vai pensar assim, o que é que isso tem a ver com aula de música? No livro de Marcos, aí, se você tiver, eu quero te convidar a abrir comigo lá no capítulo 8. Hoje a gente tá sem a mesinha aqui, mas vai dar bom, viu? Só para quem tiver. Massa. São 9:07. Resumindo. Jesus e os discípulos, capítulo 9, verso 30. Jesus e os discípulos saíram daquele lugar e continuaram atravessando a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Verso 30, é só isso. Só para dizer algo para você. Aqui antes, Jesus cura um endemoniado. Jesus, depois de uma andança, ele ainda está dizendo que ele não quer ser visto por ninguém. Eu costumo brincar com o brother, né, com o Glau, e ele sempre brinca muito comigo, né, ele sempre fala isso, que hoje em dia a galera prega e quer oferta, e quer like, e quer mídia. Mas tinha época que Jesus pregava e ele queria silêncio, e Jesus não queria fama. Depois de um tempo, outras pessoas que caminharam com Jesus pregavam, e todas elas morreram de uma maneira horrenda. Decapitadas, crucificadas de cabeça para baixo. Mas o cenário hoje é que o evangelho também serve de propriedade para que pessoas a fazer a tal vontade de Deus aproveitem para fazer a vontade de Deus e dizer que talvez os requisitos para que elas se mantenham fazendo a vontade de Deus é para que pessoas deem grandes ofertas, é para que pessoas deem um feedback muito legal, é para que elas sejam cheias de performance. Mas resumindo a história, por causa do horário, esse endemoniado curado por Deus, ele se encontra ali numa cidade que é conhecida como cidade de Gadara. Jesus, ao chegar a essa cidade, aquele endemoniado vai ao encontro dele. E a palavra de Deus fala que nesse encontro desse endemoniado com Jesus, existe um momento de libertação. Os demônios são expulsos, aquele endemoniado diz que ele precisa que os demônios sejam jogados ali numa manada de porcos. E a palavra de Deus fala que todos eles se jogam ali na manada de porcos. E essa história cabulosa e meio bizarra continua dizendo que os porcos que recebem ali aqueles espíritos imundos, eles se jogam num penhasco. E muitas traduções e comentários, muitas vezes elas se resumem a falar que aquele texto comprova o poder de Deus diante dos espíritos malignos. Mas o capítulo continua dizendo que quando aquele homem volta a si, e aí é um termo parecido com voltar a si, de que quando aquele filho pródigo
que sai da casa do pai, vai viver sua vida, deseja a comida dos porcos e ele se lembra do pai, a Bíblia fala que ele também cai em si. E porque ele caiu em si, ele retornou, ele converteu, ou teve o seu caminho convertido para voltar aos braços do pai. E essa tradução é muito especial porque ela fala sobre um perfeito juízo também, em algumas traduções. Fala que aquele homem que estava endemoniado, e aí a descrição da vida social daquele cara é que ninguém conseguia segurar aquele cara era alguém que vivia quebrando cadeias, ninguém conseguia segurar aquele camarada, ele vivia fugindo, ele vivia realmente como uma espécie de revolto social ali, ninguém conseguia pegar aquele cara. A Bíblia fala que quando esse cara é liberto por Jesus, os demônios saem dele. A palavra de Deus fala que ele retorna ao perfeito o quê? Perfeito o quê? Juízo. A sanidade mental dele é restaurada. Pelo menos eu, meus amigos, entendo que Joel, como profeta, falando do juízo de Deus, falando daquilo que estava por vir, falando da desobediência do povo, falando do relacionamento quebrado de religiosos, sacerdotes, incumbidos de serem plataforma para adoração, que agora estavam resumindo o seu ministério numa vida suja, numa vida de roubo, numa vida de prostituição. É fácil de compreender que essa mesma mensagem ao longo do Antigo Testamento, ela vai sendo um pavimento para Jesus chegar na história e dizer assim: eu agora sou uma nova revelação de Deus. Já acredita no Antigo Testamento para que você entenda que a cura agora é por meio de Jesus Cristo. Que a cura agora é por meio de alguém que não está mais num templo, num tabernáculo, não é alguém que vai criar uma atmosfera de adoração, mas é alguém que vai andar conosco e é alguém que, ao andar conosco, ele vai matar alguma coisa. Ele vai tirar alguma coisa do jogo. Ele vai tentar remover alguma coisa dentro de nós para que nós sejamos livres de verdade. E a mensagem dos profetas é: vocês querem ser livres de verdade? Povo de Israel, vocês querem continuar andando com Deus? Vocês precisam adorar a Deus, como Joel fala no capítulo 2. Vocês não precisam rasgar as vestes. Aí no contexto aqui, bem resumido, na cultura oriental de maneira geral, rasgar as vestes era um símbolo de humildade, um símbolo de desespero. E Joel está dizendo assim, Joel está falando algo para além daquilo que é costumeiro. Joel está dizendo, não adianta rasgar as vestes. O que adianta é rasgar o coração. Jesus continua como o novo Joel, dizendo, não adianta rasgar as vestes, galera que vem para o Saulo. O que adianta é rasgar o coração. Entender que Jesus continua testificando aquilo que os profetas mencionavam, é entender, galera, que a Bíblia, que a mensagem de Deus para esse mundo é algo muito além das mensagens de WhatsApp, figurinhas que a galera faz no Instagram para reduzir a vida com Deus ou a espiritualidade a uma piadinha barata. Mas para que você não seja engolido por essa onda, meu irmão, você precisa surfar essa aqui. E ao dropar e surfar essa aqui, cara, você precisa compreender de verdade que tipo de mar que ela vai te levar. E ao te levar para um tipo de mar diferente, a mensagem para finalizar é o seguinte, cara. A palavra de Deus fala que naquele endemoniado existia uma legião. E essa linguagem é uma tradução bélica, porque legião tinha a ver com o militarismo da época. A gente está falando de uma época que grandes guerras também existiam. E aquele cara lá em Gadara, esse texto é muito conhecido, não é simplesmente para que você olhe para a palavra e para as escrituras e diga assim, caramba, haha, eu não sou esse endemoniado.
Caramba, eu não sou esse cara que está com 2.000 demônios. Deus me livre. Talvez você faz até um sinal. Talvez você até dá umas batidinhas na mesa. Talvez você até lembra que você frequenta uma igreja. Talvez você até lembra que você faz parte de uma religião. Mas deixa eu te dizer uma notícia que talvez você precise acreditar. Por mais que você até se diga cristão, por meio do pecado que muitas vezes nos habita e nos escraviza, você não pode ser mais possesso, mas você pode se associar à vontade do adversário de Deus. Você não é alguém que vai ser tomado pelo espírito das trevas, mas você vai ser alguém facilmente ludibriado por essa onda que até parece caminho de vida, mas na verdade é um caminho de morte. Aquele endemoniado não é para nós ali um personagem sociológico para que você entenda que você é melhor do que os endemoniados que você vê. Os usuários, talvez ali na sua grande maioria de crack, que passam no meio da rua olhando para baixo direto. Que você não é a pior pessoa para a sociedade, mas deixa eu te falar, talvez numa tradução mais livre, dos novos demônios que nos cercam. A palavra de Deus fala que aquele cara não era só um cara endemoniado. Aquele cara era um cara habitado por 2.000 demônios, como o texto fala. Talvez você esteja aqui dizendo assim, eu não sou habitado por 2.000 demônios. Uma vez eu estava numa casa de recuperação, e isso até me inspirou uma composição, né? Juntando essa experiência com uma frase muito conhecida de um cara chamado C.S. Lewis. Um camarada que estava partilhando na casa de recuperação, ele falou que para ele 1 era muito e 1.000 era pouco. E eu fiquei encucado com aquilo. Como assim 1 é muito e 1.000 é pouco? Porque o primeiro passo para o consumo, para aquele cara, era o suficiente para que 2 não fossem suficientes mais, para que 3 não fossem mais suficientes, para que 4 não fossem mais suficientes, para que a 5ª vez usando crack não fosse mais suficiente, para que a 10ª vez, a 50ª vez usando crack para aquele cara fosse pouco. Porque num certo sentido que a substância consegue fazer com a gente, além de nos enebriar, é nos acionar potências que desconhecemos. E nós não conseguimos ver limites. E existem situações na nossa vida que a gente não consegue mais ver o limite, que a gente não consegue mais ver fronteira, que a gente não consegue mais ver fim, a gente não consegue mais ver borda. E eu gosto dessa linguagem da borda. Muitas vezes você talvez está se sentindo que você está nadando na vida e você quer chegar em algum lugar, mas você não consegue pegar a borda. Talvez a borda possa ser uma profissão de respeito na sociedade. Talvez a borda pode ser o carinho especial que você quer que os seus pais tenham por você. Talvez a borda seja a libertação de um vício. Talvez a borda signifique não ser mais ofendido internamente por um trauma. Talvez a borda signifique parar de fazer um mau hábito. Mas de alguma forma nós somos seres desejantes. E desejantes de algum limite. Desejantes de alguma fronteira. E aquele camarada relatado no livro de Marcos, no capítulo 8, que no capítulo 9 Deus ainda está dizendo que aquele camarada ali, que Jesus não quer ser ovacionado, visto por ninguém. Talvez nos dias de hoje, se fosse eu expulsando aquele demônio, eu ia filmar. Eu ia colocar no meu Instagram. Eu ia dar de feedback lá para a minha congregação e dizer, olha, hoje no Sal nós expulsamos trocentos bilhões de demônios. E Jesus estava dizendo que não precisa. Discípulos, não falem isso. Só falem o que aconteceu. Jesus reitera essa atitude várias vezes. Mas o que eu quero falar para você
é que talvez eu já pratiquei mais de 2.000 atitudes que revelam uma idolatria profunda minha em relação a alguma ocasião, alguma pessoa, alguma atitude, algum ato. E tu sabe qual é o problema? Que talvez era melhor que fosse caricato igual o demônio lá. Mas como não é caricato, nós somos escravizados por pecados silenciosos, posturas silenciosas, e nos tornamos pessoas sorrateiras, com a facilidade de idolatrar coisas só com o olhar, com a facilidade de esconder no nosso coração ídolos que talvez a olho nu você não perceba, mas está aqui. E o que Joel fala continua sendo a pregação e a vida de Jesus. Não adianta, Rafios, pegar o microfone, não adianta rasgar as vestes, não adianta cortar esse cabelo, não adianta comprar uma sandália nova. O que é necessário é rasgar o coração. O salmista no Salmo 53 continua enfatizando os sacrifícios que agradam ao Senhor. São espírito contrito, um coração quebrantado. E talvez, meu irmão, nesse mês de setembro, que a gente fala muitas vezes até demasiadamente, muitas vezes até fora do contexto para algumas pessoas, a respeito de saúde mental, eu quero aproveitar a oportunidade para dizer assim: Joel, que é plataforma para o Messias, para o Jesus encarnado que continua vivo, o Jesus que continua vivo, que fisicamente não está entre nós, mas aqueles que são o seu corpo continuam vivendo a sua vida em outras vidas. Isso não é só uma mensagem, meu irmão, para falar que pragas e destroços e catástrofes irão acontecer na sua vida. Deixa eu te falar uma coisa, meu brother. Tem uma promessa de Jesus que você não pode sair daqui sem ela, amém? Tem uma promessa de Jesus que ele fala assim: no mundo tereis aflições. Tu recebe essa promessa? Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu sei que muitas vezes você está cansado dos religiosos ou espiritualistas, muitas vezes só mostrarem a sua visão como ser humano de uma maneira pessimista. Eu sei que talvez você está cansado, brother, de achar que para você ir para Jesus, alguém tem que te mostrar uma caveira de quem tu é. Mas presta atenção, se isso acontecer é para que você veja a beleza do Cristo, cara. A beleza do Jesus ressurreto, que é capaz de entrar na tua história toda amassada, moída, cortada, marcada negativamente por pessoas, coisas, ocasiões. E Ele é capaz de se infiltrar, cara, em você e te dar vida nova. E fazer todas as coisas. E fazer os teus pés ficarem erguidos de novo. E fazer com que você se levante da sua cama. Aquela cama que te chama até para ficar lá mais tempo do que você precisa. Mas esse Jesus, gente, nos ajuda a entender que colocar a bunda para fora da cama não é só porque a gente tem que se levantar para fazer exercício, mas é porque a nossa vida é interessante. É porque a nossa vida pode ser um sinal do reino vivo de Deus aqui nessa terra, cara. É porque em meio a momentos de dor, de sofrimento, Ele escolhe pessoas por pura graça e misericórdia, para que eu e você sinalizemos que a nossa vida não depende mais de quantos carros a gente tem, do tamanho da nossa fazenda, da nossa família, mas que se por acaso eu e você venhamos a perder isso, Paulo testifica para nós em 2 Coríntios capítulo 5, que por meio de um homem só todos nós temos acesso ao Pai. Todos nós agora temos a vitória em Cristo Jesus por meio de um só homem. Todos nós por meio de um só homem. E você que acha que não tem nada, meu querido, não saia daqui sem entender que Jesus é tudo. E você, meu irmão, que acha que tem tudo, que não te falta nada, não deixe para amanhã você chegar num leito de um hospital, cara, perder a sua vida
para você entender que Jesus é tudo. Os nossos músculos não vão matar o Covid. Para que prova maior? Um negócio invisível, dizima pessoas, te coloca no pior lugar dessa terra, mas mesmo assim nós somos desobedientes, assim como no Antigo Testamento. Quero te convidar a orar comigo, a ficar de pé nesse momento, antes da gente cantar a última canção. Semana que vem a gente vai ter uma roda de conversa terapêutica de 19 às 20 horas aqui. Se você deseja conversar com um profissional ou uma profissional da saúde mental, falar sobre estresse, ansiedade, depressão, você é muito bem-vindo a partir da semana que vem, se Deus quiser. Se você quiser servir com nós, chegar junto, manda um direct lá pra galera do Sal, você vai ser muito bem-vindo, principalmente se você já conhece esse lugar, já tem uma intimidade com esse lugar. Amém? Mas eu quero orar por você. Se você entendeu essa mensagem, meu irmão, se você escutou isso aqui, se você mais uma vez deixou as escrituras testificarem, cara, que esse Jesus é real, se você tem entendido aquilo que o Espírito Santo de Deus tem feito ao longo da história e tem nos convidado a ficar atentos a essa onda, ficar atentos a esse drop, falar assim, meu irmão, eu não sei o que é que está acontecendo. Eu não sei vocês, mas várias vezes eu fico com vontade de desistir, cara. Tem dia que eu fico com vontade de ter 1 trilhão de seguidores, mais que o Neymar. E tem dia que eu fico com vontade de jogar o celular, eu fico até cantando aquela música endemoniada lá do irmão, tô brincando. Tem vontade que eu quero fazer, tem dia que eu quero fazer trilhões de coisas, tem dia que eu não quero sair da cama. E a vida é essa mesmo, meu irmão. Mas o principal motivo pra gente sair continua sendo Jesus. O principal motivo para que você vá numa padaria, não por causa do pão, mas por causa do padeiro, porque ele é gente, é Jesus. O motivo para você nunca mais enrolar o seu lixo e botar lá fora, mas talvez amanhã até botar uma cartinha pro cara que vai pegar, ou esperar o cara e dar um bom dia, é Jesus. O motivo para que você entenda que o Lula vai passar, irmão, o Bolsonaro vai passar também, mas isso aqui não vai passar. Glória a Deus, irmão. Detesto esse momento de palmas, viu? Sou bem sincero, detesto. Mas eu creio que é para Jesus. Vamos orar. Senhor, a tua palavra é graciosa. O Senhor se apresentou e se apresenta de maneiras tão especiais e a gente não merece. Muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado, Senhor, pela tua bondade. Eu quero ser um cara que é liberto por ti, Senhor. Eu quero ser alguém que tenha a sanidade retomada, que entre em juízo perfeito como aquele cara lá em Gadara. E a tua palavra diz que o Senhor mandou ele para casa e ele queria te seguir. Há princípios especiais, Senhor, na tua casa. E o Senhor trouxe para cá tantas pessoas, Senhor. E talvez tem muitas pessoas que precisam voltar para casa, Senhor. Tem muitas pessoas que precisam voltar a caminhar contigo. Tem muitas pessoas, Senhor, que precisam serem libertas como aquele homem lá em Gadara, Senhor. E o nosso pedido é para que essa palavra não seja uma palavra de segunda, Senhor, mas seja uma palavra da semana toda, Pai. Para que a vida não tenha sentido só no sal, mas o nosso pedido, Senhor, é para que a vida tenha sentido na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Não porque a gente pregou enquanto sal, Senhor. Sal não é nada, Paizinho. Mas porque o Senhor está em todos os lugares. O Senhor é onipotente, o Senhor é onipresente. O Senhor está. O
o Senhor continua atravessando a história, Senhor. Como alguém que se revela, Pai, aos teus pequeninos, aos quebrantados de coração, aos contritos de espírito, Senhor. O Senhor continua sendo aquele que esconde dos sábios dessa terra, Senhor, coisas que o Senhor revela, Senhor, para pessoas singelas e pessoas humildes, Senhor. Nos dá essa humildade, Pai, de andar contigo, enquanto a gente levanta, de andar contigo quando a gente almoça, de andar contigo quando os maus desejos nos cercam, de andar contigo, Senhor, quando a gente está sem vontade, de andar contigo quando a gente trabalha, de andar contigo quando a gente serve, de andar contigo em todos os lugares, Paizinho. Obrigado pela Tua palavra, Pai, de hoje, e que o Senhor continue nos visitando, e se assim for da Tua vontade, que Teu Espírito Santo comece uma habitação especial na vida de muitos aqui, Pai. Em nome de Jesus, vamos louvar o Senhor, vamos continuar cantando a Ele. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. 1, 2, 3 e 4. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Uma ótima semana a todos e a gente está de volta segunda que vem.
inimigos não puderam ver segredos da sua força contra a dor, e seus olhos viam além do amanhecer. Suas palavras transformavam leis. Todos queriam ser como ele foi. Ninguém sabia que era infeliz. Queria saber o que faltava então. Não queria viver essa dor no coração, pois até um rei despeja lágrimas por não ter o seu grande amor. Queria saber se é bom ou ruim ter uma flor tão linda assim, como as do céu e o brilho do mar, e olhos de mel pra me iluminar. Se ajoelhou como um servo pela primeira vez, dizendo já sofri demais. Saber sobre os céus e a floresta não lhe foi em vão. Sem eles já não teria paz pra acreditar. Queria saber se é bom